Muito bem-vindos a mais um episódio do Holy Flow 7.8 Cast, a sua dose de inspiração na prática. E você sabe, esse sininho aqui é o teu despertador. Esse é o podcast que você não escuta sentado, deitado ou sendo... A gente fala assim, só recebendo. Isso aqui é para você estar no movimento. Ó, já se precisar, pausa o episódio, vai pôr teu tênis, sai de casa, vai pra academia, vai pra rua, vai pro parque, vai pra qualquer lugar. Mas escuta isso aqui em movimento, porque a gente já sabe. Na estática, parado, não tem crescimento, não tem evolução, não tem resultado. O resultado que você precisa, ele vem na prática, fazendo as coisas acontecerem. E enquanto você se move, você tem uma ativação dos neurotransmissores, ou seja, a química do teu cérebro, ela muda e você está muito mais aberto a aprender e tomar decisões assertivas. Aqui eu já poderia encerrar esse episódio só com essa aulinha aqui para você, mas hoje nós vamos avançar muito sobre como você pode construir uma vida, uma carreira ou qualquer outro projeto de forma sustentável, assim como as grandes empresas que a gente hoje tem como case de sucesso, aplaude e se inspira tanto. Mas antes disso, se você está chegando aqui, é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Fernando Guerreiro, treinador, mentor, empresário, pai de duas crianças maravilhosas que me dão muito conteúdo para vir aqui falar com vocês. E hoje, os 3 pontos que eu quero trazer para o nosso bate-papo é muito ligado à minha paternidade e o que os meus filhos estão me provocando a pensar para os próximos 5, 10 anos da minha vida. E por que eu comecei trazendo essa referência das grandes empresas e organizações? Se você perceber, todo projeto que ele tem sucesso sustentável a médio e longo prazo, ele começa sempre com uma clareza de missão, visão e valores. Ou seja, ele sabe para onde está indo, ele sabe o que está sendo feito e sabe como tem que ser feito tudo isso. E o que mais me intriga é que com as milhares de pessoas que eu tenho conversado, se você está chegando aqui hoje, nas últimas décadas eu treinei mais de 16 mil pessoas, então eu tenho muita amostra de comportamento de pessoas. Uma das minhas formações é a neurociência comportamental. A gente tem percebido que as pessoas elas não têm muita clareza de para onde estão indo. Então, assim, existe um fluxo, existe um objetivo de resultado que as pessoas buscam, mas não tem uma visão clara para a sua vida. Isso é um problema quando a gente chega num ponto de pensar a longo prazo e eu não me surpreender daqui 2 anos e falar assim, cara, minha vida está completamente no rumo oposto daquilo que eu gostaria e eu preciso dar aquele shift, aquele 180 radical, aonde compromete muitas coisas. E outra, se você está nesse momento que você precisa dar esse 180, a hora é agora, porque talvez o medo está te impedindo de fazer isso. Não tenha medo, cara, você já fez isso outras vezes, você só não está consciente de que já fez. Outro ponto, missão. Tá romantizado? Tá. Tá problematizado? Tá. Tipo, cara, que negócio é esse de missão e tal? Vamos falar mais hoje sobre isso. É muito mais simples do que a gente imagina, mas ao mesmo tempo exige muito comprometimento. E valores, princípios, coisas que hoje está se falando muito, porque existem muitos gurus de palco, mas o que vai sustentar mesmo as pessoas que têm princípios e valores é você continuar acompanhando elas por anos, décadas, e ela tá ali comprometida com aqueles valores. Obviamente que as pessoas vão errar no meio do processo, mas aquilo que é inabalável, aquilo que é inegociável, você vai perceber que está sempre ali como uma estrutura. E eu estava lembrando, ano que vem eu faço 2007, ano que vem eu faço 19 anos de carreira e quanto que eu fui sendo moldado e transformado ao longo desses anos, mas como a minha visão e missão, elas nunca mudaram. O que mudou muito para mim? Os meus valores ao longo do tempo, eles foram mudando porque eu comecei nesse negócio com 17 anos e, obviamente, você vai conhecendo coisas e se você está me ouvindo hoje, você vai olhar para você 10 anos atrás, você acreditava em coisas diferentes, você pensava de forma diferente. 10 anos atrás, eu estava começando meu relacionamento com a minha esposa, eu não tinha filhos, eu não tinha uma empresa do tamanho que eu tenho hoje, eu não liderava um movimento do tamanho que eu lidero hoje, mas
por mais que algumas coisas mudem na sua vida, você vai perceber que existem aqueles inegociáveis que estão sempre lá no fundinho, independente do tamanho da missão e da visão que você carrega. Mas eu anotei algumas coisas aqui e eu vou trazer os meus estudos pessoais para vocês hoje, quando eu quero falar de missão, visão e valores na temporada que eu estou passando. Então, o que eu estou me programando? Eu vou encerrar um ciclo de 20 anos de carreira e eu quero começar um ciclo da próxima década muito forte. Então, eu estou fazendo um estudo para antecipar os próximos 2 anos de resultado que eu quero ter e começar essa terceira década. E eu vou ser muito vulnerável aqui. Para mim, é a década da sucessão. É onde eu vou preparar todo o caminho para os meus sucessores darem continuidade no que eu faço. Eu acho que 30 anos fazendo a mesma coisa já é um bom tempo para você poder ter pessoas tão boas ou melhores do que você para assumir aquilo que você faz. E dentro disso, de visão, e simplificando, o que é visão? É você poder falar onde eu quero chegar em X tempo. É você ter essa clareza do que você quer fazer, do resultado que você quer ter, daquilo que você quer construir. Então, simplificando muito, a minha primeira pergunta é: se você pudesse projetar a sua vida ideal daqui 5 anos, como ela seria? E por que essa pergunta e ela parece intangível demais? Na verdade, não. Ao longo dos anos, nós fomos crescendo, sendo moldados por padrões. Agora, o que a gente esquece, eu já falei muito isso aqui nos outros episódios, o nosso cérebro, comprovadamente, ele não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Então, a gente está sempre entre essas duas coisas. Agora, quando a gente olha para o futuro, a gente tem sempre medo do futuro. E se não der certo? E se eu não conseguir? E se eu não tiver o que eu preciso? E se eu falhar? E se? E se? E se? Então, quando eu começo a pensar no ideal, que daí é o outro lado, eu consigo pensar assim, por exemplo, uma das coisas que eu escrevi aqui é ter um império de legado. E o que eu considero um império de legado? É formar 1000 pessoas na próxima década para dar continuidade no que eu faço. Cara, é o ideal para mim. Aí quando você escuta assim, pô, o Guerreiro vai formar 1000 pessoas na próxima década, nos próximos 5 anos, que tem uma diferença bem grande de tempo, você pode falar assim, ele tá maluco. E esse aqui é o nosso problema. Sempre que a gente vai pensar no ideal para nós, existe um sabotador dentro de nós falando, isso não é possível, isso não tem condição, isso é grande demais para você. Não. Então, esse sabotador, ele vem sempre confrontando a nossa visão do que seria ideal. Então, para quem está num relacionamento hoje, qual que é o relacionamento ideal? Aí você vai falar, é acordar, é ter um café da manhã na mesa com toda a família, poder ter um diálogo aberto com a minha esposa, ou com meu marido, ou com isso ou com aquilo. E quando você começa a projetar o que é ideal, os padrões de frustração do passado, eles só vêm combatendo. Pum, isso é grande demais. Você está viajando, isso não pode acontecer. Então, é sempre esse confronto negativo tentando destruir a visão ideal. Agora, por que a minha primeira pergunta é, se você pudesse projetar a sua vida ideal daqui 5 anos, como ela seria? Porque se você for para cruzar essa fronteira e escrever o que é ideal, só viajando mesmo na maionese, falando assim, cara, eu quero ter 6 gominhos no meu abdômen, quero ter R$1 milhão para gastar por mês em cada área da minha vida, quero ter intimidade extrema com o Espírito Santo, com Jesus, quero ter... Você começa a viajar em tudo, quero fazer uma viagem, né? Sem o seu sabotador, o que eu tô falando? Você vai começar a construir um negócio que você vai falar assim, pô, eu tenho que ir para lá, eu tenho que me direcionar para lá, para viver isso aqui, né? Por quê? O sabotador ele vai estar o tempo todo falando, não dá, não consegue, não pode, é grande, é difícil, né? E isso rouba você de sonhar. Por isso que você não tem uma visão para 5 anos. Porque quando você tenta projetar 5 anos da tua vida, você se frustra com você mesmo antes de tentar. Então escreva tudo isso. E aí eu coloquei uma coisa nova aqui na minha visão para 5 anos, que é ser uma referência na educação infantil. Para você que não sabe, esse ano eu assumi um novo projeto que é uma aula chamada Men of Honors para crianças de 2 a 5, 6 anos de idade. E isso não era uma coisa que estava no meu escopo de vida, mas foi algo que eu senti que eu deveria fazer nessa temporada e por muitos anos. Então,
por exemplo, quando eu olho e falo, eu quero me tornar referência em educação infantil, aí você olha e fala, pô, mas eu já treinei 16 mil atletas para alta performance e quero manter esse treinamento de alta performance para a galera. E agora ir para educação infantil é totalmente complexo, isso aqui é muito diferente. Mas, se está dentro da minha visão do que eu quero construir, o que cabe a mim? Aí é estudar, me programar e tá apto a fazer tudo isso. Tá, beleza. Agora uma outra pergunta para você é: o que você quer conquistar pessoalmente e profissionalmente? A diferença desses 5 anos é você entender o que você vai conquistar na tua vida pessoal e o que você vai conquistar na tua vida profissional. Por quê? Eu creio que muitas pessoas já têm um plano de carreira para 5, 10, 15 anos. Então você começa, você está como stag, aí você vai para pleno, você vai para sênior, depois você entra lá para o C-level, vira diretor de alguma coisa, ou vai fazer seus empreendimentos, qualquer coisa como essa. Eu tinha essa visão também. Então, em 2007, eu comecei a estagiar. De estagiário, eu fui pegando mais responsabilidades até me tornar gerente. De gerente, 2014. Cara, eu fui empreender. Ah, meu Deus. Isso aqui eu lembro. Eu tinha uma vida totalmente estável. Eu tinha o controle de tudo que estava acontecendo. E as 3 próximas semanas da minha vida foi um caos, porque eu não sabia mais o que fazer. Mas, ali por diante, eu comecei a diferenciar o que eu queria, o que eu tinha de visão profissional e pessoal. Agora, o que é legal disso? Quando você divide a pessoal da profissional, no final do dia você tem que ver quanto que elas coexistem também, porque a tua vida profissional e a pessoal, elas não podem estar brigando o tempo todo, e um exemplo disso hoje, vamos lá, eu tenho o Holy Flow Running Club, eu tenho os nossos eventos, eu tenho a nossa parte de tecnologia, eu tenho a escola, eu tenho o movimento que eu lidero, e um outro projeto que a gente está tocando. Então são 6 projetos, eu já abri mão esse ano. Eu tenho 6 projetos que eu tenho que estar focado. Vamos lá, minha vida profissional. Agora, por um outro lado, eu tenho os meus filhos e a minha família, o qual, por regra minha, eu dedico no mínimo 2 horas por dia para eles. Eu tenho os meus treinos. Eu vou contar sobre o desafio. Eu tenho parte da minha equipe aqui, que é lá do Rio Grande do Sul. Dá bom dia aí pra galera. Eu fiz um desafio lá pro Rio Grande do Sul, pessoal, de treino. Então eu tenho o meu treino pessoal, que ele é inegociável. Aliás, Porto Alegre, se prepara aí que logo teremos novidade. E aqui eu já vou abrir o 7º projeto para 2026 do Holy Flow. São as nossas expansões, as nossas franquias. Já está na hora da gente ir para esse lugar. Mas por que eu estou falando isso? No final do dia, muito do que eu faço no meu trabalho converge também com o meu desempenho pessoal que eu preciso. De estudar, de me aprimorar, de ser um pai, um marido melhor, coisas assim. Agora, por algum tempo na minha vida, a minha carreira, ela confrontava a minha vida pessoal. Então ela tirava tempo das coisas, tirava energia, eu chegava em casa cansado. Então quando você vai construir isso, você precisa pensar como as duas coisas vão andar junto. É possível. E hoje eu ainda tenho uma vida que eu durmo 8 horas por noite, acordando 3h50 da manhã. Isso, obviamente, eu estou falando de décadas de treinamento e aperfeiçoamento, que eu vou falar sobre isso no próximo episódio. Já vou dar o spoiler, que a gente vai falar sobre tudo ser treinável. Então, o que você quer conquistar pessoal e profissionalmente? Separa as duas listas e depois converge as duas para ver o que vai sair das duas aí, tá? Outra pergunta para você. Como você quer ser lembrado pelas pessoas ao seu redor? 2018, meu primeiro ano de casado, minha esposa me pegou pelo pescoço e falou: você é um impostor. Porque aquilo que eu pregava tanto não era 100% da realidade do que eu vivia. Eu falei, cara, isso aqui tá errado. Ela me levou para um lugar de alerta, de eu poder melhorar como pessoa, melhorar como profissional e hoje ser visto de forma diferente. Hoje, graças a Deus e a muito esforço também, o que a gente escuta das pessoas é, cara, obrigado. Obrigado porque você me fez acreditar que era possível, isso mudou a minha vida. A Pri, ela tá assim, cara, como que eu vou liderar as mulheres do Brasil se eu não sei como fazer isso? Eu falei, você já tá fazendo. Por que toda vez que a gente encontra pessoas, mulheres, elas vêm falar, obrigado porque o que você faz mudou a minha vida, obrigado porque isso. Então assim, hoje existe essa coerência. Por que eu e a minha família, a minha empresa existimos? A nossa missão, que é o próximo passo, ela coexiste muito, que é o quê? Despertar e potencializar pessoas, fazendo elas acreditarem que elas são capazes. Isso aqui é muito claro para nós. Então, como família está muito claro para nós, como empresa está muito claro para nós, em tudo que a gente faz está muito claro. Então, assim, e isso
eu entro no lugar de treinar quem eu sou. Se eu quero ser lembrado por um legado positivo, quando eu vou fazer uma cagada, eu preciso treinar não fazer essa cagada. Porque é inevitável, mais cedo ou mais tarde, você vai estar suscetível ao erro, só que você tem que estar tão treinado que quando você vai errar, você fala, opa, peraí, você consegue ter consciência o suficiente para não chutar o balde e você ter decisões, eu falo inteligentes, mas é muito mais profundo que isso, só que eu não tenho tempo nesse episódio para entrar nisso. Preciso dar sequência nisso aqui. Então você tem que escrever aí como você quer ser lembrado pelas pessoas do seu redor. O mimizento ou o incentivador? O chatão ou o cara divertido? Enfim, aí aqui eu posso... Qual tipo de impacto positivo você deseja causar no mundo? Eu sou pequeno demais para pensar nos bilhões de pessoas que estão ao meu redor. Tá bom, se todo mundo pensar igual você, ninguém vai impactar nada. Então pensa nas esferas que estão ao teu redor. Pensa nas pessoas do teu escritório, nas pessoas da tua sala, nas pessoas da tua casa, como que você quer impactar essas pessoas que estão ao teu redor. Hoje a gente fala aí para o mundo inteiro, então a gente tem ouvido pessoas de outros países vindo devolver sobre aquilo que eles têm escutado, mas cara, deixa eu te falar, eu não tinha audiência, eu não tinha pessoas me ouvindo, eu não tinha palco, eu não tinha plataforma. Eu lembro, era lá no meio do mato do Parque Ibirapuera. Isso aqui era muito engraçado. Eu era tão bom no meu posicionamento que eu falei assim, o meu negócio vai ser diferente, vai começar no meio do caracol lá do parque. Era mato, não tinha ninguém passando, era difícil de achar, mas foi lá que a gente começou a construir uma cultura a qual aos últimos 10 anos a gente tem levado para o mundo inteiro e isso tem sido extraordinário. Semanalmente a gente recebe ligações das pessoas de fora do Brasil, falando, cara, como é que vocês fazem isso? Ajuda a gente aqui. Agora, essa aqui é a pergunta que você tem que parar, respirar para responder. Se você não tivesse medo de falhar, o que você faria? Cara, essa aqui é uma pergunta das mais profundas que eu já me fiz na última temporada. Se eu não tivesse medo de falhar, o que eu faria? Por quê? Quando a gente está falando de medo de falhar, a consequência aqui não é sobre o que você está fazendo, é sobre o julgamento que você vai ter das pessoas ao teu redor ou de você mesmo pelo resultado que você teve. E se você tem acompanhado a gente aqui há mais tempo, você vê que eu não falo sobre erros ou acertos, eu falo sobre satisfação ou insatisfação. Então tudo que você faz te dá resultado. E quando você mergulha no resultado, se ele é negativo ou positivo, você restringe muito a experiência que você teve na ação que você viveu. Então, eu tenho muito processamento com o meu time, por exemplo. Por quê? Eu preciso entender, dentro de vários resultados, o que foi satisfatório e o que foi insatisfatório. Porque se eu olho por esse lado, eu vou migrar na insatisfação e falar, então, para mudar isso, eu tenho que tomar uma ação diferente aqui. E eu não falo, deu ruim. Foi negativo, não foi bom. Isso é muito agressivo, isso soa como uma porrada em cima de um sonho, de uma construção. Então, quando eu vou para esse lugar de falar, se eu não tivesse medo de falhar, o que eu faria? Eu volto a ter liberdade para construir a resposta da primeira pergunta, que é, como você enxerga o projeto de 5 anos da tua vida? Ideal, sem medo de falhar. E o que é o medo de falhar? São os feedbacks daquilo que você tem ao longo dos últimos 5, 10, 15, 20, 30 anos do que você tem feito. E normalmente o feedback é sempre negativo de algo que você está fazendo. Ou você está sempre se culpando por um resultado que você está experimentando na sua vida. Agora, se você pega tudo como aprendizado, e aqui não é papo motivacional de coach, aqui a ciência fala sobre isso. Hoje a ciência fala que a melhor forma de você acertar é errando. Olha que interessante isso, porque quando você erra, mas não vai para o lugar de julgamento, você vem para o lugar de aprendizado, a próxima vez você faz diferente. Eu tenho 2 filhos. Cara, obviamente eu olho para eles, eles não sabem fazer aquilo porque eles nunca fizeram antes. Primeira vez, vai dar errado. Segunda vez, vai dar errado de forma diferente. Terceira vez, já começa a ver e fala, opa, tá diferente. E ali você vai julgar uma criança porque ela está fazendo algo que ela não sabe e está sendo insatisfatório o resultado dela? Você não vai julgar uma criança. Então por que você julga um adulto de 30 anos? Dá espaço para o crescimento. Tira o medo da falha e coloca o potencial do ganho. Porque tudo você tem ganho. Eu lembro, quando a gente começou o Running Club, gente, era precário. Eu não levava nem café para a galera. Hoje,
a gente tem uma baita estrutura que as pessoas de fora vêm falar assim, meu, como é que vocês fazem isso? Eu tenho grandes profissionais de outras áreas perguntando, cara, como que o que vocês fazem não tem como. Vocês estão crescendo em escala ao que não é escalável. Eu falei, cara, isso aqui são os benefícios de acordar às 3h50 da manhã. Mas aí, continuando. Quando você olha, então, se você não tivesse medo de falhar, o que você faria? Começa a escrever aí. Pum, 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 pum. Os projetos que estão no papel, as dores que você queria ter mudado na sua vida, as pessoas que você queria ter se conectado, vai escrevendo. Agora, eu já quero ir no ponto número 2, os valores. O que te guia? Aqui você precisa escrever assim com você mesmo. E vai pausando o episódio, não fica corrido só ouvindo. Lembra que isso aqui é conteúdo na prática. Pausa, responde, depois você dá play de novo. O que você considera essencial para viver uma vida significativa? Eu vou falar aqui 3 coisas que eu escrevi, tá? Busca pela presença de Deus. Para mim, isso aqui é um valor significativo. Segundo, lealdade e família. E terceiro, disciplina e excelência. São as 3 coisas que eu não abro mão. Porque eu acredito que se eu viver essas 3 coisas, todas as outras, elas se desenvolvem. Então, escreve aí os teus. Próximo. Quais são os principais inegociáveis que guiam as suas decisões? Para mim, tá? Palavra de Deus, Bíblia, impacto na família, o que eu estou fazendo hoje, como vai impactar na vida da minha família, propósito, por que eu estou fazendo o que eu faço, caráter e legado. São essas coisas que eu escrevi. Lógico que isso aqui é sobre eu mesmo, você precisa fazer o teu. Próximo. Quais qualidades admiro em outras pessoas e eu gostaria de desenvolver em mim mesmo? Cara, isso aqui é o mais legal. Porque isso aqui te leva para um lugar de você descobrir coisas que você acha que não tem e é só as pessoas ao teu redor têm, e daqui a pouco você fala, não, mas eu tenho um risquinho disso aqui. E aí você começa a desenhar mais sobre você. É super importante você ter pessoas que te tornam modelável, vamos falar assim. Terceiro, e para a gente encerrar, terceiro ponto, minha missão. O que me move todos os dias e por que eu faço o que eu faço? Zero romantismo e zero problema nesse negócio. Vamos falar muito simples nisso aqui, tá? O que te move todos os dias? Aí, pô, você fala assim, eu trabalho por amor. Legal, mas quem paga teus boletos? Então não tenha medo de falar que você faz as coisas por dinheiro, mas também não tenha medo de falar que você ama fazer o que você faz. E agora eu quero entrar em grandes impactos aqui. O que te faz se sentir realizado e motivado? Cara, eu coloco sempre assim, ó, me sentir conectado comigo e com os meus valores. Então eu volto lá para os meus valores. Para mim, cumprir uma missão primeiro eu tô indo para o lugar certo? Tô fazendo do jeito certo? Tô. Então assim, eu já tô cumprindo a minha missão aqui. Porque ela começa de um traço de identidade, ela começa de um traço de eu entender aquilo que faz sentido para mim e é negociável para mim. Agora, essa outra pergunta aqui, ela simplifica muito a minha fala com vocês hoje. Qual é meu talento ou habilidade natural? E eu já falei nisso num episódio com vocês. O que eu fiz? Eu peguei a minha habilidade natural, que é me comunicar com as pessoas, e fiz disso a minha missão. Como? Estudando as pessoas ao meu redor, estudando o que as pessoas precisam, entendendo aquilo que eu carrego, que é uma boa comunicação, e falando, eu sou necessário na vida dessas pessoas porque elas não estão ouvindo o que elas precisam e eu preciso me posicionar dessa forma. Eu fiz disso a minha missão. Eu tornei isso a minha missão. No primeiro ano que eu olhei para isso, falei, eu quero fazer disso a minha vida. Deu certo. Falei, cara, bons resultados. Segundo ano, bons resultados. Terceiro ano. Hoje eu olho e falo, eu estou disposto a morrer pela minha missão. Então, quando você começa a perceber, a missão ela vai se construindo. Então, quando você entende qual é o seu talento, qual é a sua habilidade natural, você começa a potencializar isso para isso não ser apenas algo que fica em você, mas que impacta as pessoas ao teu redor. Aí a outra pergunta sobre missão é, se você pudesse fazer algo todos os dias, o que seria? Então, por exemplo, eu treino pessoas todos os dias. Qual a diferença? Tem dia que é corrida, tem dia que é mentalmente, tem dia que é sobre família. Então, assim, hoje eu me tornei, pela minha missão de vida de despertar e potencializar pessoas, são áreas e movimentos diferentes. Por exemplo, amanhã eu vou fazer uma palestra numa fábrica e para os operários da fábrica mesmo, lá os caras do trabalho braçal. Por quê? A gente estava conversando com os fundadores da fábrica, eles falaram, os caras se tornaram tão braçais que eles não estão conseguindo sonhar com algo diferente na vida deles. E nada contra o trabalho braçal. Mas olha só que diferente, eu vou dar treinamento numa fábrica. De manhã, eu vou dar treinamento num restaurante.
não pros colaboradores, mas a gente vai reunir pessoas num café da manhã para isso. Então, hoje eu tô aqui gravando esse podcast com vocês. A minha próxima agenda com o time, treinamento com eles. Então, a minha missão, ela tá se cumprindo o dia inteiro. Eu tô fazendo isso o dia inteiro. Amanhã, o que eu acordo? Eu acordo feliz, eu acordo com tesão, porque, de novo, vou cumprir a minha missão no outro dia. Então, me apelidaram de escala 7x0. Por quê? Eu não consigo hoje diferenciar o meu CPF do meu CNPJ, eu sou o mesmo cara. Só que qual que é a diferença? A intensidade que eu coloco para minha família é a mesma intensidade que eu coloco para o meu trabalho. Só que as coisas estão separadas, coexistindo. Parece que é loucura, mas se você for treinando isso a longo prazo, você vai ver que funciona demais. Agora, última pergunta. Como você pode contribuir para o bem-estar das outras pessoas? E a minha resposta para isso aqui foi me capacitando e me cuidando ao máximo nos meus projetos e pilares pessoais. Então, deixa eu te falar um negócio. Cumprir a tua missão no final do dia tem tudo a ver com as pessoas, mas tem tudo a ver com você. Se você não se prepara para se conhecer, para se autotreinar e evoluir como pessoa, dificilmente você vai cumprir missão impactando a vida das pessoas fora, porque você vai ser uma mensagem rasa, você vai ser uma casquinha de ovo, bateu, quebra. Então, para se tornar cascudo, você vai ter que treinar você mesmo, você vai ter que estar bem com você mesmo. Não adianta você ter uma missão incrível lá fora, sendo que aqui dentro está tudo quebrado. Então, passando essa visão sobre visão, missão e valores, você vai ter que ouvir essas perguntas de novo, responder de novo e saber que talvez daqui 3 meses mudou. Talvez a tua visão que você achava incrível daqui 3 meses já está diferente. O que não pode é, nossa, tive uma dificuldade, vou mudar. Não, você precisa ser resiliente, mas tendo acordo com aquilo que é inegociável e aquilo que você vai conseguir fazer todos os dias da tua vida sem se cansar. E é isso, galera. Se esse episódio ajudou você a ter mais clareza sobre como você quer viver os teus próximos 5 anos, já compartilha com os teus amigos, com os teus familiares, com aqueles que você sabe que estão sem visão, estão sem missão e precisam desenvolver propósito na vida. Você vai me ajudar a expandir a minha missão. Olha só que legal. Por isso, é importante você estar aqui na prática e não só sendo um consumidor. Você é aquele que ajuda a gente a expandir a nossa mensagem. E para você receber os nossos próximos conteúdos, já clica aqui, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e compartilhe com o maior número de pessoas tudo que você está ouvindo aqui.